Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre alucinógenos. E é um texto que nos foi ditado pela irmã Maria do Rosário. Todo caminho que nos leva ao nosso Criador, com muito amor, com muita fé, com a transparência da pureza do sentimento, com humildade e simplicidade, torna-se desentendível para aqueles filhos de Deus cujos compromissos chegam mais cedo. Precisam conhecer ou entender os presentes que Deus lhes concedeu, que é a mediunidade de sentimento, a mediunidade de visão ou a mediunidade fluídica. São situações que bem cedo já se fazem presentes e causam muitas dúvidas aos semelhantes. É muito importante, em primeiro lugar, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão ouvindo isso. É muito importante a gente prestar atenção nas crianças, como elas começam a se manifestarem. Então, quando uma criança está sozinha, brincando, e você percebe que parece que ela está, através dos gestos, com alguém, isso já é um sinal que já tem uma mediunidade um pouco acima. Mas na sequência, a gente começa a perceber outras, como o sentimento. É isso mesmo, o próximo é o sentimento, né? Então, a mediunidade de sentimento é uma sensação indescritível, porque a criança não sabe explicar, mas ela, dependendo da situação, começa a se criar uma insegurança, medos, dúvidas, incertezas, e assim as coisas vão desencaminhando. E é importante que os pais percebam isso. Uma situação, às vezes, até um pouco mais delicada, que é a mediunidade da visão. A criança começa até o 7º ano, que tem os seus anjos de guarda, e eles têm uma comunicação muito grande, que, ao nosso entender, os anjos de guarda que os prepara até o 7º ano. Porém, precisa da integração com a Terra, com o ser humano que já está nesta existência. Aí começam os ensinamentos da Terra. E é essa situação que precisa ser muito delicada. A criança conversa, ela sorri, ela brinca, ela tem às vezes certeza que está conversando, sabe o nome daquele ser, daquela imaginação dele, que a gente pensa que é imaginação, mas não é. Aquilo é um anjo de guarda que está ali acompanhando, tá certo? Isso precisa ser muito, como é que eu posso te falar? Levado a sério, porque dado muita importância, porque é nessa fase que a criança desenvolve um medo mais acentuado, incertezas, dificuldades, né? Ainda a gente pode, dando sequência nessa forma de entendimento, a fluídica. Essa situação é a mais complexa, que a gente só vai entender com muito mais longevidade, e as coisas vão acontecendo, aquela sensação, aquela energia trocada. Se nós não soubermos conduzir as anteriores, como é que nós vamos conduzir essa? Como é que nós vamos fazer com que a criança entenda que isso daí é positivo? Então a gente precisa aprender o que é mediunidade, para a gente poder transferir esses ensinamentos. Na medida em que este filho vai se desenvolvendo, precisa ter um acompanhamento no crescimento por aqueles que receberam as bênçãos de criá-los, de educá-los, de encaminhá-los nos planos de Deus. Devem se tornar responsáveis com muita precisão e devoção, se fazendo exemplo, conversando muito desde pequenino, para que aquela sementinha
vai se tornando uma planta com muita saúde, viçosa e grandiosa. Quando assim são conduzidos estes semelhantes, estes filhos ou filhas, tornam-se de uma presteza, de uma compreensão, uma humildade, de uma simplicidade com muita naturalidade, porque assim já reconhecem o caminho do amor, da serenidade, da compaixão e da caridade. Estes filhos trilharão o caminho de Deus que foi concedido no seu momento de reencarnar. Imaginem vocês, com todas aquelas situações que podem ser positiva ou negativa, como seria a sequência delas? Nesse trecho, ele está dizendo que nós precisamos enxergar qual é o lugar da mãe, qual é a importância da mãe na educação dos seus filhos. Porque é a mãe que vai transferir toda a proteção imediata, os cuidados, a sementinha da fé, do amor, da serenidade, da compaixão, da segurança. E o pai é mais um provedor, que precisa compartilhar também, mostrando o seu lugar. E as crianças começam a crescer com uma sensação de segurança, de amparo, de ser protegidas. Mas nós precisamos entender tudo isso como funciona. Senão nós não temos responsabilidades com os nossos pequenos. Porém, aqueles irmãos, aqueles filhos que assumiram vir com tantos compromissos e foram recebidos num lar desequilibrado, com desarmonia, desentendimento, uso de palavreado inadequado, falta de fé ou mesmo com a fé muito transparente, por essa condução inadequada, vão se desenvolvendo e achando que tudo aquilo ali que está vendo é a forma mais adequada de conduzir sua vida. Achando que todos aqueles sentimentos de visão, de presença, de vibrações, pode ser um caminho com certo aprofundamento no desequilíbrio. Visando estabilizar este desequilíbrio, buscam o uso de substâncias alucinógenas. Alguns passam a entender que toda aquela grandeza de visão, de sentimento, possa ser usufruída no caminho inferior, no caminho daquele que está nas trevas. Estes das trevas se fazem presentes nestes filhos e passam assim a conduzir suas atitudes e seus caminhos, beneficiando-se daqueles dons, desencadeando a discórdia e a incompreensão, utilizando o poder através da força, da violência, tentando trazer para si o maior número de videntes. Olha que as coisas têm um caminho muito lógico. Quando não tem o princípio do amor, o princípio da mansidão, o princípio do entendimento, as crianças vão crescendo desordenadamente, sem um caminho, sem um futuro, sem um contexto profundo de vida e de amor, respeito à família. Isso daí vai desencadear na sua adolescência, na grande maioria, o desconforto do mal-estar. Por quê? É uma criança que já não recebeu os princípios básicos do amor. E é uma criança que desenvolveu, pela forma que ela enxerga, pelos valores de forma equivocada, ela vai se envolver com muito mais facilidade nos vícios que hoje nós estamos vendo aí. Nos desentendimentos, nas revoltas. E daí? Como é que nós podemos classificar que é um filho perdido? Ou nós, que não soubemos cuidar, é que nós perdemos esse filho? Essa análise, ela tem uma importância extremamente profunda,
na maturação do ser humano, desde o seu princípio até a sua idade madura. E é isso que nós precisamos nos responsabilizarmos destas importâncias que a humanidade, que o ser humano, que a criança precisa ter, que é o alicerce. Aquele filho cujo caminho está à mercê da própria sorte desde ainda pequeno, começa assim a trilhar, a aceitar a convivência e a condução das trevas na sua vida, em prol do mal, da discórdia e assim por diante. Acabam passando por essa existência plantando e colhendo mágoas, revoltas, incompreensões e destruição, fomentando o caminho do mal, de forma a subentender que assim um Deus falso os criou. Eles falam em Deus, para que mais adeptos se unam a eles. Estes enganados só perceberão muito mais tarde a profundeza em que se encontram, com um mergulho nas trevas e nos lamaçais escuros. Estando assim, sem força para um retorno e sem sentimento para chegar às correntes evoluídas de luz, terão que passar por profundos sofrimentos, até que um dia reconheçam o mal e se arrependam. Este arrependimento terá que ser com uma profundidade de sentimento, dando assim abertura ao sentimento de amor, de compaixão, para que possa seguir a luz do nosso Criador. Olha como as coisas são bem traçadas na nossa vida, que nós mesmos fazemos as nossas escolhas. Imagine vocês que uma criança mal conduzida terá uma adolescência conturbada, entra na maturidade sem preparo. Qual é o caminho que ela pode escolher com mais facilidade? É os caminhos largos, né? É os caminhos que têm uma facilidade, os prazeres e os vícios, e tudo englobado numa sensação de felicidade falsa. Agora, como que nós vamos chegar ao momento que precisamos parar e repensar nossas ações e nossas atitudes? É complicado, não é? É nesse momento que, às vezes, quando estamos numa situação de dor, de desespero, de muita angústia, é que é a hora que a gente vai parar para pensar. E Deus? Cadê o Deus que estava aí nos protegendo? O Deus está sempre nos protegendo, mas nós desconhecemos. Nós não fomos ensinados para acreditar e ter fé. E é nesse sentido que a vida passa às vezes sem ser aproveitada, sem ser realmente conduzida e reparado aqueles danos que causamos em outras existências. E é esse ponto de equilíbrio que nós precisamos atingir. Quando nós estamos numa dor profunda, seja ela qual for, nós devemos reconhecer que são reparos forçosos, para que a gente não perca esta oportunidade de reparar os danos que nos comprometemos. Mas assim mesmo, às vezes, o tempo não é favorável a nós. Por isso nós precisamos pensar com muita delicadeza. Nós queremos passar por essa existência não aproveitando? Será que teremos uma nova oportunidade com as mesmas condições de vida que temos nesta? Será que não vai ser mais dolorosa, mais desesperadoras, mais angustiantes do que aqui estamos? São questões que precisamos analisar. E lembrando, Deus está com as mãos estendidas. Cabe a nós procurá-lo. O texto aqui nos colocou sobre o arrependimento, né? Que a gente precisa ter uma profundidade de sentimento nesse arrependimento. E daí nos coloca assim: se este episódio, isto é, esse arrependimento, acontecer ainda em tempo, com a vida de encarnado,
muitos poderão se redimir perante o nosso Criador. Somente assumindo seus compromissos, cumprindo com suas obrigações, com muita intensidade, com muito sofrimento, poderão amenizar uma parte de suas obrigações abandonadas. Porém, se esse reconhecimento se fizer após o desencarne, poderá passar centenas de anos para que possa receber a misericórdia do arrependimento. Só assim poderá dar início a uma nova etapa de perdão, de trabalho dentro da escalada, para que possa assim estar purificando seus sentimentos e perdoando todos aqueles que de alguma forma o prejudicou. Terá que ser profundo o arrependimento de tantos malfeitos e judiarias que espalhou na sua vida de encarnado. Naquele momento, seu sentimento terá que ser de muita pureza e de muito amor, para que assim possa receber a permissão divina de iniciar seus caminhos. Para isso, terá a orientação de nossos irmãos espirituais, seja nos abrigos, nos hospitais, escolas ou mesmo na permanência com aquele grupo que vai prepará-lo para reintegrar cada vez mais a pureza de seu ser nos planos do Criador. Cada um de nós, desencarnados, não temos a permissão de conduzir tais filhos antes que este passo seja dado em função do livre-arbítrio. Entretanto, dentro da grandeza de misericórdia de nosso Criador, podemos os acompanhar, sempre à espera da rendição e do caminho do mal que está, esperando que a reflexão de seus momentos turbulentos o conduza a se reintegrar a um caminho de amor. Então vocês viram que aqui no final a própria espiritualidade se coloca, certo, à disposição de ajudar esse filho desencarnado que reconhece todo o mal que fez. Mas eles também não podem fazer nada se não houver o arrependimento e a vontade da mudança. Pode falar, pode dar sua opinião aí sobre essa parte. Eu acho que essa finalização é a consciência de cada um. Qual é a nossa forma de redimir esses equívocos? É o arrependimento. É perdoar, é nos perdoar, é fortalecer a nossa compaixão, é fortalecer a nossa humildade, a nossa simplicidade. Porque o reconhecimento dos nossos erros é a melhor forma de reparar o que nós temos de compromisso. E é na idade mais adulta, mais para terceira fase, é que esses sentimentos são mais acentuados. E nem sempre a gente tem o equilíbrio adequado para reparar todos os danos que causamos. E é só Deus. E a gente percebe aqui pelo próprio texto que enquanto você está aqui encarnado e você reconhece que cometeu um erro, que fez alguma judiaria, como ele mesmo coloca, contra um outro irmão, é muito fácil de você resgatar aquela situação, de ir até aquele irmão, certo? De pedir perdão e de se redimir daquele erro. Mas depois de desencarnado, essa situação já se torna muito difícil, certo? Porque daí nós dependemos de realmente ter o merecimento de se arrepender e de pedir perdão por aquele erro praticado. E a gente já não tem mais o convívio com aquele irmão que a gente ofendeu e humilhou. Deus permanece sempre com as mãos estendidas para acolher todo filho cujo arrependimento seja sincero. Este filho receberá o perdão de nosso Pai quando este arrependimento for com sentimento de pureza e que esteja seguro do caminho a ser enfrentado, de acordo com seus compromissos dentro dos planos de Deus. Todo ser, quando recebe a permissão divina, recebe também as obrigações que está assumindo.
Quando está no seio de uma família iluminada, trilhará o caminho da luz. Porém, quando o ser, que tendo sido presenteado com uma grandeza de mediunidade, não souber entender isso e tiver sua condição confiada para as pessoas desequilibradas, na maioria das vezes, trilhará o caminho das trevas em vida. Este desequilíbrio poderá levá-lo ao uso das drogas, das bebidas, da luxúria, do poder, desencadeando assim um sofrimento que transcende a vida de encarnado, dando continuidade no mergulho profundo nas trevas. Poderá passar centenas de anos no lamaçal das trevas. Um possível retorno à vida de luz, sem ter o conhecimento da misericórdia de Deus, do amor puro, é muito mais difícil e muito mais penoso. Mas se existir a força de vontade de sentir a pureza, receberá as bênçãos divinas. Se na fase de encarnado receber o sentimento de arrependimento e retornar às suas obrigações, terá essas bênçãos divinas. Para você ver, a gente fala muito em misericórdia divina e nós às vezes não interpretamos corretamente. Quando a gente fala que Deus sempre está com as mãos estendidas, a gente tem uma imaginação simbólica, mas não com tanta confiança. E aí mostra nesse texto que depende só de nós a gente reparar esses erros, a desenvolver o entendimento de nossos atos errôneos e ter uma outra concepção de amor, de fé, de compaixão. E é só nós que podemos decidir se vamos mudar ou não, enquanto estamos nesta existência. E assim, sem este caminho, nós estamos levando outras situações para novas oportunidades. E quando resgatamos os nossos compromissos, levamos uma bolsa cheia de amor e de compaixão. Que a nossa preparação para outras oportunidades serão de muito mais proveito e de muito mais amor, para a qual poderemos também assumir compromissos, mas com mais serenidade, com mais fortalecimento de fé e de amor, sendo, mesmo em famílias desequilibradas, sermos diferentes. Que Deus abençoe. Assim seja.